Machado, CEO do projeto Os 10%, sempre chegando aqui na nossa programação. Muito bem-vindo, André, sempre muito bom falar contigo. Bom dia, Paula, bom dia, audiência da BMC, bom dia, time BMC, prazer estar aqui de novo. Obrigada, André. Olhando um pouco aqui para toda a movimentação, principalmente ali para os juros, olhando para a nossa curva aqui, ponta curta está caindo, a longa subindo, mas subindo menos. Lá fora, inclusive, as treasuries todas em queda. A gente viu ali, acho que o PMI aí foi o que deu folga, né? O PMI ali dos Estados Unidos foi o que deu fôlego para isso? Sim, você olhando o gráfico de 1 minuto, você vê que foi uma porrada, exatamente assim que saiu o PMI, né? Não só nos treasuries, como também nas moedas, né? Que estão umbilicalmente ligadas aos yields, né, do Tesouro Americano. E isso acabou impactando aqui também no nosso dólar, dando um alívio também no Ibov, apesar de ainda estar negativo. Jogou o nosso DI para a zona negativa, né? Ele estava subindo de novo, se não me engano, eu acho que na máxima do dia estava subindo o mesmo patamar de ontem, 0,71. Então a gente, por enquanto, para esse intraday, a gente foi salvo aí pelo PMI, né? Que o industrial caiu para a zona de retração. Caiu marginalmente, né? Ele tinha sido 51,9 no mês anterior, caiu para 49,9. Como o limite é os 50, esse 0,1 que está tocando esse terror de volatilidade aí no mercado hoje. Mas no nosso caso, obviamente, né, a gente é impactado por isso. O dólar aqui, a gente já vinha o dólar com mais dificuldade de subir, apesar da alta dos DIs, porque depois do discurso de ontem do Roberto Campos Neto, né, falando de reduzir o pace, dos riscos fiscais, né, da dificuldade de ter uma desinflação global, essas incertezas globais, meio que telegrafou aí para a próxima reunião os 50 base points já era, né? Vai ficar em 25 base points e, quiçá, até talvez uma possibilidade de 1,0 vir corte nenhum. Não sei se ainda dá para pensar nisso, mas de qualquer maneira o mercado inteiro vendo aí que para o final do ano a gente, apesar de ainda não estar as apostas, né, a curva mostrando a Selic em 10%, né, em 2 dígitos, eu acho que é exatamente isso que vai acontecer, porque o governo continua gastão, né, a mudança aí da LDO, das metas do ano que vem, mostrou tudo aquilo que a gente já sabia, né, mas talvez a mudança de todas as metas até o final do ano, talvez o choque de realidade, né, sempre acaba, por mais que estivesse todo mundo já contando com isso, com déficit para o ano que vem, conforme as pesquisas mostravam, o próprio governo jogar, já aceitar essa derrota, né, jogou para zero. A gente está apostando em déficit de meio, apostando no sentido especulando, quer dizer, acho que eu troquei, a palavra também não é boa. A gente está prevendo, né? Melhor, especulação tem um caráter meio negativo aqui no Brasil. A gente está prevendo, né, um déficit de 0,5% do PIB e o governo que estava prevendo superávit jogou aí para zero. Então, as coisas todas desandando. Temos aí essas pautas bombas, essas PECs, né, falando aí chegando aí a 70 bi de rombo aí, esperado, né, são 40 bi só aí dessa PEC aí do judiciário, né, se a farinha é pouca, meu pirão primeiro, então é isso que rege esse país há décadas, talvez há séculos. Então o cenário fica muito ruim. Então, juros subindo, né, a possibilidade de da gente parar, né, terminar a Selic aí com 10% e lá sem expectativa de cortes, isso também estimula o carry trade para quem quer especular em cima de juros, né, porque se a gente estivesse cortando e lá, né, as apostas de corte indo por água abaixo por conta dos números que vinham saindo, números fortes da economia, isso
fez, por exemplo, os juros subir forte e o dólar nem tanto. Mas agora, com esse PMI, apesar de ser quase que simbólico, mas eu vejo um negacionismo tão grande aí com relação ao mercado, com relação a essas altas por conta das big techs, das 7 magníficas, né? Essa dificuldade de, sei lá, de realizar lucro, essas apostas de cortes, acho que deu um reforço grande aí esse PMI de 49,9, além do índice de compras, né, também ter vindo abaixo, era 52,1, veio 50,9, e o de serviços veio de 51,7, 50,9. Então, todos vieram piores do que o esperado, mas especialmente o industrial, que caiu na zona de retração. Acho que as apostas deram uma incrementada aí, logo no minuto seguinte do PMI, né? Para um pequeno alívio do Ibov. Mas eu acho que no nosso caso a gente vai seguir descolado, mesmo que as apostas nos próximos dias persistam, mesmo que venha um PCE ainda talvez menos feio que o PCI, né? E semana que vem nós tenhamos um payroll talvez mais fraco, enfim, eu acho que a gente está descolado, porque é só juntar Lé com Cré, galera. A gente viu a pesquisa do IPEC falando aí da força, né, da direita versus esquerda, o índice de popularidade do presidente caindo. Ele estava discussando agora, das várias frases que ele falou, né, as frases que a gente ouve sempre nesses momentos, uma que chama atenção é que ele falou que se não tiver consumo, deixa eu ver, vou até pegar aqui a frase corretamente para não falar besteira. Cadê? Tá aqui. Né? Cadê? Se... onde está? Só um segundo, galera. Estou aqui procurando onde ele fala de dinheiro na economia. Cadê? Ou o dinheiro circula ou a economia não cresce. Isso é óbvio, né? É uma obviedade daquelas que a gente ouve a todo momento. Só que é uma obviedade que é senha para gastar mais, né? Gastar mais com benefícios. Ele lançou ontem aí uma MP para dar mais R$200 para estudantes do nível médio, né? R$200 por mês, e mais R$1.000 no final do ano, se ele completar o ano. Esses R$200 por mês podem ser sacados, né? E os R$1.000 ficam guardados para sacar só quando se formar. Né? Isso totaliza aí R$9.200 por estudante do ensino médio. É mais um benefício, mais um Bolsa Família. Fica chato, né, eu falar que eu sou contra isso, mas ele está comprando votos de estudantes secundaristas, né, visto que está perdendo eleitores a dar com pau. Né? Então, ele está querendo comprar votos. Né? E cadê o dinheiro de merenda? Cadê professor melhor remunerado? Cadê escolas melhor equipadas? Não fazem isso, continuam roubando, continuam desviando dinheiro, todos os políticos, não estou falando de PT nem nada, a gente continua tendo, sabe, um ensino paupérrimo no país, lembrando aí que a Coreia do Sul, logo depois da Guerra da Coreia, a Coreia do Sul tinha um PIB menor do que a Coreia do Norte, né, que recebia auxílio da União Soviética, etc. Hoje, os coreanos do Sul são mais altos que os do Norte só por conta da falta de alimentação. A Coreia do Sul virou uma potência industrial. Por quê? Porque focou em educação durante décadas. Aqui não é tudo imediatista, né? Vamos dar R$200 para os estudantes, né, para eles permanecerem na escola. Acho que uma maneira de permanecer na escola era dar uma boa refeição, botar bons professores, é isso. Então, é gasto atrás de gasto, essa é a senha. Ele fica contando ainda com ovo na cloaca da galinha, para não usar outro termo, né? De que, dando dinheiro, a galera vai consumir mais,
né? E aí vai ter mais arrecadação, porque aí são mais impostos, né? Mais consumo, se produz mais. Isso não funciona, ele sabe disso, né? Se continuar gerando déficit, não funcionou antes, não vai funcionar agora. Não funcionou na nova matriz econômica, que agora virou velha matriz econômica ressuscitada, né? Não funciona. Vai ter dívida significa mais inflação, inflação significa mais juros significa inadimplência, recessão, menos consumo. E aí, se ele for insistir na fórmula, é mais dívida, é um círculo vicioso horroroso, horroroso, né? É, é isso, não tem nada de novo. Então, mesmo com esse PMI, deu um fôlego aqui para o Ibov por enquanto, mas não muda a trajetória. Eu queria até mostrar para vocês o Ibov agora. Estou com ele aqui na minha tela. Não sei se vocês conseguem colocar ele agora. Está aqui, isso. Olha só, o Ibov, né? E aí tem um lado técnico aqui que o preço desconta tudo. Eu realmente acredito muito nisso, né? A gente desenvolveu aqui esse pivôzão de baixa aqui, né? Com essa super bandeira de baixa, tá? Que foi rompida, tá? Que foi rompida para baixo. Quando perdeu esse fundo aqui, né? A gente projeta automaticamente esses alvos, que são os alvos maiores, tá? Mas nessa briga de corte de juros lá, corta, não corta, a gente fez, né, esse movimento aqui de uma bandeirinha menor aqui embaixo, que eu chamei até de bandeirinha de pullback, né? O que é o pullback? É depois dessa linha amarela aqui ter sido cortada, ele veio aqui testar mais uma, duas, três vezes aqui bateu e voltou no mesmo dia, e aqui mais uma quarta vez e rompeu esse fundo. Então, a gente olhando esse outro pivô de baixa, né, desse movimento aqui, a gente já cravou o primeiro alvo dele, tá? E ficamos aí 2 dias, cravamos 2 dias o primeiro alvo dele, aí viemos cravar o primeiro alvo também desse outro pivô maior de baixa, tá? Viemos cravar esse alvo aqui semana passada, e o que nós fizemos ontem foi um pullback de livro aqui, a máxima exatamente aqui. E aí hoje, mercado, né, caindo forte, dando sequência ao gráfico, ao que o gráfico desenhava. Só que com esse PMI, a gente estava na mínima, a gente está tendo essa recuperação. Só que quando a gente olha, por exemplo, aqui os juros, que devolveu, né, vomitou de volta, né, os juros eles estavam em tendência de alta forte, abriu com gap de alta hoje, inclusive, por conta dessa desconfiança fiscal, por conta do discurso de ontem, né? Ontem, o esporro em público que ele deu no Haddad e no Alckmin, tá? Mostrando totalmente falta de gestão da parte dele, porque se ele é o presidente, o que os ministros fazem é responsabilidade dele. Se não estão fazendo correto, é problema dele, não é dos ministros, né? Sempre aquela história, se a culpa é minha, eu boto em quem eu quiser. Então, botou culpa no Alckmin e no Haddad, que está tentando tirar leite de pedra, né, desde o início do mandato, né? Fez um arcabouço fiscal que ninguém acreditava nele, mas tipo, vamos dar um voto de confiança pro cara. E toda a falta de articulação com o Congresso, que também é culpa do Congresso, é óbvio, eles estão jogando sempre para cobrar mais caro a conta do governo, mas o DI, tendência de alta claríssima, e agora deu essa recuada. E quando a gente vai lá para o mercado lá fora, né, olhar os juros lá fora, tá aqui. A gente também vinha com os treasuries subindo. Os treasuries, eles cravaram já um segundo alvo aqui de livro, tá? Inclusive, eles tinham cravado já de novo ontem e recuaram, né? E agora estavam subindo quando saiu o PMI, né? Se a gente coloca aqui num gráfico, por exemplo, de 2 minutos, a gente vai ver que a pancada foi logo que saiu o PMI, né? Tá aqui. Isso aqui é a barra das 10h45. Foi a hora que saiu o PMI, deu a porrada para baixo, né?
Agora, está para ver que está derivando, está até querendo voltar a subir, porque, não sei, 49,9, ainda tem que esperar PCE, payroll, para poder voltar, eu acho que a fazer novas apostas aí em cortes de juros, né? Que eu acho que as apostas agora provavelmente devem estar, não acompanhei como é que está na CME essa semana, mas devem estar provavelmente já majoritária um corte, ou talvez, na melhor das hipóteses, dois, mas os três que todo mundo sonhava já era, não vai rolar, né? Pelo tudo que os Fed Boys falam, não vai rolar. Então, acho que daqui a pouquinho passa esse efeito surpresa do PMI, talvez, e volte a subir, né? A gente viu, por exemplo, corroborando o que foi a questão do PMI, é só olhar o euro-dólar, que a gente vê também aqui, né, o euro subindo, num movimento de correção. O euro é 60% aproximadamente do dólar index, tá? Se botar aqui no gráfico de 1 minuto, a gente vê que a pancada para cima foi exatamente na hora do PMI, ó, 10,45. Então é tudo correlacionado. Então isso obviamente impactou nosso DI, o nosso dólar à vista, dólar futuro, tá? Melhorou um pouco o IBOV, mas até sair PCE e payroll, eu acho que até sexta-feira a gente pode ficar um pouquinho mais 2 passos para cá, 2 para lá, o mercado esperando, né, esperando alguma novidade. Mas a gente viu, ó, o próprio petróleo também melhorou, né, ele estava em queda, e o minério de ferro, agora já na sessão do overnight, né, o pregão da Ásia, ele cravou lá aquele terceiro alvo de FIBO e corrigiu com mais de 3% de queda. Mas agora acaba nessa questão de possibilidade de cortes, acaba dando um ânimo. A correlação de moedas com commodities é direta, né? É inversa a juros. Então, a gente vê essas duas commodities importantíssimas para a gente, né? Para Petrobras, para Vale, né? Reagindo, e assim como o nosso dólar, né? Nosso dólar aqui à vista, que estava em tendência de alta, num movimento bem técnico, tá? Num movimento bem técnico, mas eu, inclusive, comentei isso hoje. Apesar dessa expectativa ser de alta para o dólar, não me surpreenderia se ele tivesse mais um dia de queda para vir testar essa linha amarela, que foi o segundo alvo da minha projeção, ou mesmo a média de 20 verde aqui, para ir retomar sua tendência de alta para buscar lá 5,30, 5,32. Porque, independente de PMI e de Treasury do Tesouro Americano, não mudou nada aqui para a gente no fiscal, né? E o Roberto Campos Neto se mostrou bastante preocupado ontem. Então, como o mandato dele termina no final do ano, o próximo presidente do Banco Central vai vir com certeza muito alinhado com o PT, né? PT, Crazy Hoffman e Lula, Haddad. Cara, não sei, o mercado ainda não deve, acho que não está precificando ainda um presidente do Banco Central que vai tentar, talvez não consiga, né? Porque são 9 votos, né? Ele sozinho não tem condição de forçar uma queda artificial da Selic, mas o cenário, como a gente vem falando há semanas, o cenário continua muito ruim em termos fiscais, e como disse o Roberto Campos Neto semana passada, não cabe ele dar pitaco em política fiscal, mas política fiscal, né, afeta diretamente a política monetária. Está aí a senha. O Lula dá a senha que vai gastar mais, que sem dinheiro circulando na economia, né, não há crescimento, né, ou seja, vai querer botar dinheiro para circular, né, microcrédito subsidiado para pequeno investidor, etc. Bolsa Família agora para estudante do ensino secundário, e vão vir outras coisas, tudo na intenção, tudo com esse discurso populista de que precisa, né, país crescer, precisa gastar, que gasto não é despesa, é investimento. Esse discurso que a gente sabe que nunca funcionou em lugar nenhum do mundo e não vai funcionar no Brasil, ainda mais com toda essa crise política entre executivo e legislativo, uma vez que o executivo apostou todas as fichas no judiciário
e o judiciário está começando agora a se preocupar em salvar o próprio rabo, né? O rabo togado depois de tanta intervenção, tanto desmando, né? Tanto ativismo, tanta coisa errada sendo feita. É uma bola de neve que está crescendo a cada semana, conforme a gente vai atualizando aqui todas as terças, né, Paulo? Não é nada diferente do que a gente já vem conversando, né, nessas últimas semanas. Exatamente. Exatamente, André. Infelizmente também, né, por sinal. André, sempre muito bom o papo aqui contigo. Quero agradecer. Obrigada pela sua presença. A gente se vê na semana que vem. Obrigado você e boa sorte aí para todos vocês, galera. Até semana que vem.